E se eu te dissesse que houve um tempo em que o céu ficou completamente em silêncio, e Deus simplesmente parou de falar com a humanidade? Como assim? O mesmo Deus que abriu o mar, enviou profetas e fez milagres sobrenaturais. Ficou 400 anos sem dizer uma única palavra? Isso parece abandono. Ou existe algo muito mais profundo por trás desse silêncio? Depois dos últimos profetas do Antigo Testamento, como Malaquias, algo impressionante aconteceu. Nenhuma nova revelação, nenhum profeta levantado, nenhuma mensagem direta de Deus. O povo de Israel, acostumado a ouvir a voz divina, agora vivia em um vazio espiritual assustador. Mas esse silêncio não foi vazio por acaso. Foi um período de preparação. Um tempo onde impérios surgiram e caíram menos persas. Gregos e romanos menos, moldando o mundo exatamente da forma necessária para algo grandioso acontecer. Enquanto isso, o povo continuava esperando, orando, questionando. Deus nos abandonou? Será que Ele ainda está conosco? E talvez essa seja a parte mais inquietante. O silêncio de Deus não significa ausência, mas pode significar que algo muito maior está sendo preparado nos bastidores. Agora me diz aqui nos comentários. Você já sentiu que Deus ficou em silêncio na sua vida? Durante esses 400 anos de silêncio, algo invisível aos olhos humanos estava acontecendo. Deus não estava falando, mas estava movendo cada peça da história com precisão absoluta. O mundo estava sendo preparado. Primeiro, o Império Persa deu lugar ao domínio de Alexandre, o Grande, que conquistou vastas nações e espalhou a cultura grega por todo o mundo conhecido. Isso não foi apenas política, foi estratégia divina. Com o avanço da cultura grega, uma língua em comum surgiu, o grego koiné. Pela primeira vez na história, diferentes povos podiam se comunicar facilmente. Isso seria essencial, porque uma mensagem muito importante estava prestes a ser anunciada ao mundo inteiro. Depois, vieram os romanos. Com seu domínio, construíram estradas, organizaram cidades e estabeleceram uma relativa paz menos conhecida como Pax Romana. Isso permitia que pessoas viajassem com segurança e que ideias se espalhassem rapidamente. Percebe? O que está acontecendo aqui, mesmo em silêncio? Deus estava preparando o cenário perfeito. Cada império, cada conquista, cada mudança cultural, tudo fazia parte de um plano maior. Enquanto o povo achava que Deus estava distante, Ele estava mais ativo do que nunca. Mas existe algo ainda mais profundo. Esse silêncio também revelou o coração das pessoas. Sem ouvir Deus diretamente, muitos se afastaram. Outros criaram tradições vazias, mas alguns permaneceram firmes, esperando pela promessa. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. E então, depois de 400 anos de absoluto silêncio, algo aconteceu, sem aviso, sem preparação humana, sem um novo profeta anunciando como antes. Deus voltou a falar, mas dessa vez, não por meio de mensagens escritas, nem por vozes no deserto. Ele falou da forma mais poderosa possível, através de uma vida. O nascimento de Jesus Cristo não foi apenas mais um evento, foi a resposta para séculos de espera, dúvidas e silêncio. Aqui, lo que parecia abandono, na verdade, era o início do maior plano da história da humanidade. Pensa nisso. Durante 400 anos, o povo se perguntou onde Deus estava. E de repente, Ele não apenas fala menos, Ele entra na história. O silêncio terminou com um choro de um bebê em uma manjedoura. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Nem todos perceberam. Mesmo depois de tanto tempo esperando, muitos não reconheceram que Deus estava bem diante deles. E isso levanta uma pergunta inquietante: será que também estamos ignorando a voz de Deus, mesmo quando Ele está falando? Se essa história está mexendo com você até aqui, comenta: eu acredito. Quero ver quantas pessoas ainda estão atentas à voz de Deus, mesmo em meio ao silêncio. O mais impressionante de toda essa história é perceber que o silêncio nunca foi o fim. Aqueles 400 anos que pareciam abandono, na verdade, eram um intervalo
Antes do maior acontecimento da humanidade, Deus não estava ausente. Ele estava alinhando tudo perfeitamente para o momento exato. Quando Jesus Cristo entrou no mundo, nada foi por acaso. A língua certa já existia. As estradas estavam prontas. O cenário político permitia que a mensagem se espalhasse. Tudo estava preparado, no tempo perfeito. E isso muda completamente a forma como vemos o silêncio de Deus. Porque talvez o silêncio que você enfrenta hoje não seja rejeição. Pode ser preparação. Pode ser Deus organizando coisas que você ainda não consegue enxergar. Assim como naquela época, o maior erro não foi o silêncio. Foi não reconhecer a voz de Deus quando ele finalmente falou. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Deus ainda fala. A questão não é se ele está em silêncio. A questão é, você está pronto para ouvir? Porque, no final, o silêncio de Deus nunca foi ausência. Sempre foi parte do plano.